Nesta manhã eu quero abordar este tema tão importante, tão caro para nós. E esta mensagem ela terá de fato duas partes. A primeira, um resumo biográfico, e na segunda parte, a exposição do texto mesmo. Espero conseguir fazer tudo isso nesta manhã, senão a gente termina na próxima ocasião. Mas e por que eu quero apresentar a parte biográfica? Para você perceber que se o homem da envergadura do qual nós vamos verificar, se ele era crente convencido, mas não convertido, é muito fácil qualquer um de nós estar enganado no convencimento e não havendo de fato conversão. E de onde eu tiro este fato? Eu tiro este fato, como analisaremos, de Atos 19, no versículo 1, Lucas informa que Apolo estava em Corinto. Apolo havia saído aqui de Éfeso. Você se recorda disso? Os versículos logo anteriores a estes aqui nos mostra que Áquila e Priscila discipularam Apolo e enviaram Apolo para a região da Acaia, para Corinto. Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, como ele havia prometido que voltaria a Éfeso, no litoral. E lá ele encontrou, a palavra diz, alguns discípulos. A gente continua lendo e a gente descobre que esses discípulos não eram convertidos. A argumentação para este fato virá na segunda parte desta mensagem. É daí que eu tiro o fato de que nós estamos lidando com crentes convencidos, mas não convertidos. Paulo, ele está com o Evangelho em Éfeso e o versículo 20 do capítulo 19, vimos isto na última mensagem aqui em Atos. Lucas quer nos mostrar que o Evangelho puro e poderoso de Cristo triunfou em Éfeso. Triunfou. É muito interessante, porque é isto que Lucas quer que eu e você enxerguemos quando a gente lê Atos 19. Houve o triunfo do Evangelho. Triunfou sobre o quê? Em primeiro lugar, triunfou sobre o nominalismo cristão, ou seja, gente convencida, mas não convertida. E eu vou te pedir agora, com muito carinho agora, preste atenção na mensagem. Eu estou apto ou pronto para encorajar a igreja que não mais traga a Bíblia em celular para os cultos. Porque eu sei o quanto isso tem tirado sua atenção da reflexão bíblica. Eu tenho certeza disso. E você perde muito rolando a tela só para ver a passagem, sem folhear e ver contexto. Então eu quero muito encorajar, sobretudo adolescentes. Mas todos nós de fato, é bom você ter a Bíblia aberta. Eu uso aqui no iPad, porque facilita para mim a exposição. Mas antes de chegar aqui, eu já folheei de trás para frente a minha Bíblia. Eu já enxerguei o que eu quero comunicar para você. Então preste atenção nisso. E por favor, evite celular neste momento. Nos cultos, na exposição bíblica. Coloque seu coração aqui na palavra de Deus. Hoje em dia, a Apple Watch no seu braço treme, você olha, de extrema esse troço. Estou falando sério. Preste atenção na exposição bíblica. Você não tem que responder mensagem agora. Você não tem que checar Instagram. Você não tem que ficar postando agora.
Pois bem, Paulo queria que o evangelho triunfasse em Éfeso, era o sonho dele, nós já falamos disso. Mas ele foi impedido pelo próprio Deus, que antes de trazê-lo a Éfeso, Deus o levou a Macedônia. Finalmente ele chega a Éfeso, primeiro ele deixa Áquila e Priscila, ali no final do capítulo 18, começando os trabalhos em Éfeso, faz o que tinha que fazer Paulo volta, e quando ele volta ele encontra alguns discípulos. E aqui ele está diante do primeiro grande obstáculo para o evangelho em Éfeso e em qualquer lugar, também na CIB. Crentes convencidos, mas não convertidos. Verso 2 diz que Paulo lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em línguas e profetizaram, eram ao todo uns 12 homens. Crentes convencidos, mas não convertidos. O resumo biográfico que eu quero te apresentar é de John Wesley, o precursor do metodismo. Não que ele tenha, ele mesmo, querido fundar o metodismo, esta nunca tinha sido a intenção dele, mas acabou que de John Wesley nasceu o metodismo. John Wesley, ele viveu na Inglaterra no século XVIII. Ele nasceu em 1703, ele morreu em 1791. Ele morreu com 88 anos. Para você ter uma ideia, na época de Wesley, as músicas famosas eram as de Johann Sebastian Bach, o alemão, George Friedrich Händel, alemão naturalizado britânico. Bach e Händel eram os grandes compositores, os maiores compositores de música sacra. Händel, para você ter uma ideia, chegou a compor 3 melodias para os metodistas. Wesley, ele apreciava, ele amava o oratório Messias, composto por Händel. De fato, John Wesley era um profundo admirador da música religiosa erudita. Ele amava os concertos, as peças de Bach, Händel, Mozart, Haydn. Pra você ter uma ideia, John Wesley, ele próprio compôs e traduziu para o inglês cerca de 25 hinos, John Wesley. Os hinos de Wesley não ficaram tão conhecidos como o do irmão dele, Charles Wesley, que também amava os clássicos, e estima-se que Charles Wesley, o irmão de John Wesley, tenha composto mais de 8.000 hinos. A época de Wesley, todavia, não se resumia a essa elevadíssima qualidade musical. Porque a Inglaterra estava, na verdade, o berço de Wesley, estava passando por uma conturbadíssima revolução. Você se lembra o que aconteceu no século XVIII? A grande revolução na Inglaterra, qual foi? A Revolução Industrial. Dentre outros males, Revolução Industrial fez crescer descontroladamente o número de desempregados. Resultado, a cidade de Londres ficou cheinha de mendigos itinerantes. E aí você soma tudo isso, os políticos corruptos, os vícios, principalmente o alcoolismo, a violência generalizada. Em Londres vai nascer os assassinos em série, os serial killers,
Jack o Estripador vem logo depois, mas nasce aqui todo esse absurdo. O cristianismo, em todas as suas denominações, ou o cristianismo nesta época de Wesley estava ainda bem incipiente, ou ele definhava. Em vez de influenciar, no geral, os cristãos estavam sendo influenciados de maneira alarmante, por causa da apatia religiosa, por causa da degradação moral que estava acontecendo. Sim, nesta época já havia os puritanos, os separatistas, os presbiterianos, os batistas. E dentre esses que não se conformavam com o estado decadente do cristianismo, sobretudo o estado decadente do anglicanismo, que era a igreja da Inglaterra, a igreja do Estado, a igreja do rei. No meio desses que não se conformavam, e apesar de estar dentro da igreja anglicana, destaca-se John Wesley. Primeiro, Wesley se destaca durante o tempo, veja, ele estudou na Universidade de Oxford. Ele se destaca em Oxford. Depois ele se destaca como um líder cristão. John Wesley, ele era filho de Samuel Wesley, e sua mãe se chamava Susanna Wesley. Samuel Wesley, pai de John, era reverendo, pastor anglicano, mas era também politicamente bastante engajado, e por causa de tudo isso, suas atividades paroquiais, eclesiásticas, seu pastorado e seu engajamento político, em função de suas atividades pastorais e políticas, impediam Samuel, o pai de John, de dar a devida assistência ao lar. E por causa disso, a mãe, Susana, a mãe de Wesley, esposa de Samuel, a mãe, aos 19 anos, ela se casa com Samuel. E ela então assume a administração financeira da família e a educação dos filhos e das filhas. Deixa eu abrir um parêntese para as mães agora. Susanna Wesley deu à luz 19 filhos, incluindo 2 pares de gêmeos. Mas a mãe dela tinha dado à luz 25 filhos. Detalhe, mães, diz os biógrafos que Susanna Wesley disciplinava com rigidez os filhos, e que ela mantinha horários para cada atividade deles, e ela reservava um tempo de qualidade com cada filho individualmente, para orar com eles. Fecha parênteses. 19 filhos, 2 pares de gêmeos, é muita coisa, ainda que fosse hoje. Ainda na infância, com 5 anos de idade, John Wesley foi o último a ser salvo de um incêndio. 5 anos. Todos os demais conseguiram escapar da casa que pegava fogo, mas John Wesley ficou preso aos 5 anos no 2º andar da casa onde morava e que pegava fogo. E quando não havia mais esperança para os que estavam do lado de fora, de forma miraculosa, coisa de cinema, o menino aparece, ele escapa e chega lá fora literalmente parecendo um carvão, todo preto pela fumaça. A mãe olha para a cena e ela diz: Deus tem algo especial para esse menino. E começa a dedicar redobrada atenção. John Wesley, por causa disso, recebeu um apelido: Tição tirado do fogo. Hoje daria problema chamar o menino de Tição. Mas era uma referência ao sumo sacerdote Josué, em Zacarias 3, de 1 a 2, depois você lê.
O menino sai preto pela fumaça do fogo e ele escapa. E a mãe então começa a dar atenção para esse filho, miraculosamente resgatado das chamas. Com 5 anos, a Susana começou a alfabetizar o menino. Sabe qual foi a cartilha que ela usou para alfabetizar John Wesley? O livro de Salmos. Ela alfabetizou John Wesley usando os Salmos. O garoto ficou em homeschooling, sob a tutela da mãe, até os 11 anos. Depois ele foi enviado para uma escola pública, o que era grandíssima coisa naquela época, você estudar numa escola pública inglesa. Ficou como aluno interno por 6 anos, dos 11 aos 17. E aos 17 anos, John Wesley foi para a Universidade de Oxford. 17 anos. Iniciados os estudos em Oxford, John Wesley começou a se reunir com um grupo de estudantes para meditação bíblica, para oração. E os colegas começaram a olhar para aquele grupo que se reunia para estudar a Bíblia e orar, olhando com desconfiança, começaram a pejorativamente chamar aquelas reuniões de reuniões do Clube Santo. Pejorativamente. Clube Santo, olha lá, o Clube dos Santos. Outra coisa, John Wesley não inventou o nome para o que veio a se tornar uma denominação. Foram os outros alunos de Oxford, notando que os membros deste dito Clube Santo, esse povo, esses membros tinham horário, tinham método para tudo o que faziam, e daí eles também passaram a chamar os do Clube Santo de metodistas. Pejorativamente. Wesley não gostava do apelido. Ele preferia dizer que eles eram, sim, os metodistas de Oxford. Os alunos de Oxford que se reuniam para orar e estudar a Bíblia. Mas nada além disso, que pudesse sugerir o desejo de John Wesley de criar uma denominação. Ele nunca quis. Assim como Lutero não teria querido. Só que tamanha era a dedicação e tamanha era a piedade deste clube santo, que partindo do clube de alunos da Universidade de Oxford, liderado pelo irmão Charles e pelo irmão John Wesley, os dois Wesleys, eles começam, eles próprios, os dois e mais alguns do grupo, a fazer visitas a presídios, porque estavam abarrotados de criminosos, fruto de todas as questões sociais do momento. E eles fazem visitas evangelísticas e pregam entre os presos. John Wesley graduou-se em teologia, em Oxford. Foi consagrado ao ministério da pregação da palavra em 1724, com 21 anos. E se tornou auxiliar do pai na congregação da igreja anglicana, onde o pai era pastor. Então agora ele já era pastor auxiliar do pai, pregando em algumas ocasiões, substituindo o pai no púlpito. Charles, o irmão de John, foi consagrado mais tarde, em 1735, aos 34 anos. Charles se tornou o grande compositor e John se tornou o grande pregador. Em 1736, John Wesley estava com 32, 33 anos. Os Wesleys foram enviados para pregar o Evangelho de Cristo aos colonos ingleses, na região que hoje é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Na viagem de navio para a América, John Wesley e o irmão dele conheceram, preste atenção, os crentes morávios. Os morávios da região da Morávia, atualmente a República Tcheca. E eles ficaram impressionados ao ouvirem o canto
congregacional entoado no navio durante a viagem para a América. Isso marcou tanto. E aí eles passaram a ser influenciados pelo congregacionalista Isaac Watts, que é outro grande compositor. Hinos de Watts, hinos congregacionais cantados pelos morávios, encantou os Wesleys. Ali mesmo no navio, John Wesley começou a traduzir alguns hinos alemães para a língua inglesa. E esses hinos, essa coleção de hinos foi publicada em 1737 com o nome Uma Coleção de Salmos e Hinos. Foi publicada em Boston, em Charlestown. Chegando aos Estados Unidos para serem ali missionários, o irmão Charles Wesley, ele ficou doente e no mesmo ano ele volta para casa debilitado, ele não tinha condições de continuar no campo missionário. John Wesley permaneceu, mas não viu frutos, não viu conversões. E logo ele segue o rastro do irmão, ele volta para a Inglaterra no ano seguinte, a sua chegada nos Estados Unidos, ele volta em 1738, e na viagem de retorno, o navio atravessa uma tempestade. E John Wesley, como todo bom crente daquela época, mantinha um diário no qual ele anotava todas as suas experiências, angústias, insights. Dentre as coisas que Wesley escreveu nesse diário, na volta da América para a Inglaterra, ele expressou em palavras a angústia que ele sentia na alma, e deixe-me destacar a seguinte frase, abre aspas, escute bem, eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Isto mesmo, gente, John Wesley, apesar de tudo e de tanta coisa, ainda não era convertido. Convencido, bem intencionado, mas não convertido. Durante a travessia do Oceano Atlântico, voltando ao lar em Londres, John Wesley ficou profundamente impressionado com um grupo de crianças e de adultos morávios de novo, que durante a grande tempestade, através da qual o navio singrava os mares, o que esses meninos, o que essas crianças, o que esse povo morávio, crente, fazia? Eles cantavam hinos, eles cantavam louvores ao Senhor Deus. E Wesley com medo de morrer. Mas ele estava testemunhando a fé daquelas pessoas em face do risco de perecerem todos no naufrágio, morrendo de medo. E por que ele tinha medo de morrer? Porque ele dizia a si mesmo que Deus não poderia justificá-lo por causa de seus tantos pecados. E era por isso que, constantemente, desde a tenra idade, Wesley temia a morte. Wesley chegou à Inglaterra em 1738, de volta a Londres. Ele foi convidado para uma reunião de culto e de estudo bíblico dos morávios. Era 24 de maio de 1738. Ele foi ao encontro do grupo, pequeno grupo, mas ele próprio relatou que ele foi, mas foi bastante a contragosto. Mas foi. A providência de Deus, que primeiro havia encontrado Wesley na ida para os Estados Unidos para ser missionário, a providência que havia achado Wesley na forma dos morávios que cantavam hinos, a providência que na volta da América para Londres, de novo os morávios cantando hinos em meio à tempestade, a providência de Deus mais uma vez acha Wesley agora no encontro dos morávios em pequeno grupo, estudando a Bíblia e orando.
houve algo naquela reunião de pequeno grupo que transformou radicalmente a vida de Wesley. E Wesley, ele descreve o que lhe aconteceu enquanto alguém lia o que eles estavam estudando no pequeno grupo. Não era o pão diário. Eles estavam lendo, preste atenção, o prefácio de Martinho Lutero ao comentário dele na carta aos Romanos. Sim, depois, hoje não, agora não, mas à tarde você vai dar um Google, prefácio de Lutero, carta aos Romanos. Está lá, traduzido, em várias traduções em português. Leia aquele prefácio. Aquele prefácio estava sendo lido como estudo bíblico de pequeno grupo. Bem diferente de hoje. E eu vou narrar para você o que Wesley escreveu no diário dele. Abre aspas. Cerca das 8h15 da noite, enquanto ouvia a preleção era a leitura desse prefácio de Lutero sobre Romanos. Enquanto eu ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que em verdade eu passara finalmente a confiar somente em Cristo para a salvação e que uma certeza me foi dada de que Cristo havia tirado meus pecados e que me havia salvado da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que me haviam perseguido e insultado lá na América. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez eu sentia em meu coração, ou seja, finalmente fui salvo. Após a conversão e subsequente ministério, estima-se que Wesley viveu 50 anos depois da conversão dele. Ele morreu com 88. Nos 50 anos seguintes, até a morte dele, aos 88 anos, Wesley pregou, façam as contas, Wesley pregou em média 3 sermões por dia. A maior parte ao ar livre, faça as contas, 50 anos equivale a 18.262 dias. Multiplique 18.262 dias por 3 sermões por dia. O resultado é que Wesley, nos próximos 50 anos da vida dele até o fim, ele pregou aproximadamente 54.788 sermões. Dizem os biógrafos dele que após a morte de Wesley seria necessário 100 homens para fazer o que Wesley fazia sozinho. Relata-se que houve uma ocasião em que Wesley pregou ao mesmo tempo em ar livre, para aproximadamente 14.000 pessoas, do gogó, não tinha microfone, headset, lapela, ao ar livre, 14.000 pessoas ouvindo a voz do Evangelho. Durante o ministério de Wesley, milhares de vidas saíram da condenação e da miséria do pecado, abandonaram a imoralidade. E preste atenção, porque esse foi um dos grandes legados dos Wesleys. Os convertidos a Cristo passaram a cantar a fé em Cristo, nas palavras dos hinos compostos por eles. Influenciados melodicamente pela boa música de Handel e Bach. Eu fico olhando os cânticos contemporâneos, no que se baseiam. Meu Deus do céu, é literalmente um baseado. Eles deram uma linguagem para o cântico congregacional. Os 2 irmãos Wesley. E agora, mamães, escuta o que eu vou dizer. Para você que acha que a maternidade é diminuição da sua pessoa.
Esses homens que fizeram tanto, não se esqueçam, foram os filhos da dona Susana. Os filhos da dona Susana. A dona Susana foi mais presente na vida dos Wesleys do que o próprio pastor Samuel. E esses dois filhos da dona Susana, muito melhores que os dois de Francisco, esses dois filhos de Susana deram à cristandade protestante e evangélica um novo espírito de alegria e de piedade. Mas não se esqueça disto, pelo amor de Deus. Até 32, 33 anos de idade, John Wesley não era convertido. Isso mesmo, preste atenção. Apesar da alfabetização recebida ter sido pautada no livro de Salmos, apesar de toda a piedade do pai e da mãe, apesar de que aos 17 anos, ele se ingressa em Oxford para estudar teologia. John Wesley estudou teologia em Oxford. John Wesley dirigiu reuniões de pequenos grupos. John Wesley orou em pequenos grupos, cantou em pequenos grupos. John Wesley discipulou pessoas, visitou presidiários, pregou a presidiários, formou-se teólogo em Oxford, começou a pregar como pastor auxiliar do pai numa igreja local, consagrado ao ministério, foi enviado missionário aos Estados Unidos. Apesar de tudo isso, apesar de tanto, John Wesley participou desses privilégios, fez tantas coisas, mas não era convertido ainda. Era convencido, mas não era convertido. Estava na igreja, era pastor de igreja, era missionário, mas estava sob a condenação de Deus. Meu Deus do céu! E você, meu irmão? Qual é o estado da sua alma nesta manhã? A conversão de John Wesley, uma vez que foi exposto ao puro e poderoso Evangelho de Cristo, lá na reunião dos Morávios, no dia 24 de maio de 1738, a conversão de Wesley foi resultado da obra regeneradora do Espírito Santo. Até aquela ocasião, apesar de filho de pastor, apesar de criado por mãe tão piedosa e dedicada, alfabetizado nos Salmos, formado em teologia em Oxford, pastor auxiliar, missionário, muito mais. Apesar disso, Wesley ainda não era salvo pela graça de Cristo. Que alerta para você nesta manhã. O que te faz crer que você é salvo? Não tem ninguém neste salão de cultos, neste momento, que tenha feito tanto que Wesley já tinha feito, mas não era convertido. Nem o seu pastor já tinha feito o que Wesley tinha feito, mas não era convertido. O que te faz crer que você é crente? Mamãe piedosa, mamãe te ensinou a ler nos Salmos, papai era pastor, fez seminário em Oxford, recebeu diploma, bacharel em teologia em Oxford, pregou na igreja, dirigiu um pequeno grupo, salvo miraculosamente de um incêndio, ainda pequenino. O que te faz acreditar que você é crente, meu Deus do céu? É uma pergunta de vida ou morte para você nesta manhã. Atos 19, de 1 a 7, o texto que nós temos para esta manhã, lida com o mesmo fenômeno. Pessoas convencidas, mas não convertidas, pessoas piedosas, mas não perdoadas, discípulos, mas não verdadeiramente discípulos. Preste atenção, Atos 19, 1.
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ora, gente, eram esses homens realmente discípulos? Sabemos que já nos dias de Jesus havia aqueles que seguiam Jesus, que eram discípulos de Jesus, eram discípulos porque seguiam Jesus, mas não eram discípulos de verdade. Pode ser o seu caso nesta manhã, membro da CIB, mas não crente. E não se ofenda por eu te dizer isso. Se aconteceu com Wesley, pode acontecer comigo. Olha esse fenômeno do crente convencido, mas não convertido. João 6:61. João 6:61. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam dele, hein? Se reclamaram de Jesus, que consolação tem o pastor Leandro. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, discípulos, reclamões, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creem em mim. Ué, mas João chamou eles de discípulos, no verso 61? Sim, discípulos, porque como nós aqui, todo domingo na igreja, seguindo, aí você acaba chamando de crente, de irmão, de membro da igreja. Mas alguns de vocês não creem em mim, disse Jesus. Olha o verso 66, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram de Jesus e o abandonaram. Jesus vira para os 12 e fala, porventura, vocês também não querem dar o fora? Jesus seria um péssimo palestrante para crescimento de igreja. Porventura, vocês também querem dar o fora? Oh, meu Deus! Discípulos que não creram e que abandonaram. O que te faz crer que você é crente? Certamente que pela influência desse episódio e dessa palavra de Jesus, foi que o apóstolo João, na primeira carta dele, leia comigo, 1 João 2,19, escreveu o seguinte: eles, referência aos muitos anticristos saem de igrejas. Escutem isso. Anticristo não sai de terreiro de umbanda. Anticristo sai de igrejas. É João quem diz isso. 1 João 2,18. 1 João 2,18 diz que já saíam anticristos naquele dia. E João 2,18 fala que anticristo sairá de igreja. E aí no capítulo 2, no verso 19, esses anticristos, saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Por que, João? Por que nunca foram dos nossos? Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E quando eles saíram, mostraram que não eram dos nossos. Simples assim. Realmente, desde os dias de Jesus já havia crentes. Já havia discípulos, já havia gente de dentro do círculo, mas que não era crente mesmo, nem discípulo de verdade. João 8,31.
Jesus disse aos judeus que creram nele. Olha só, gente. Jesus disse aos judeus que creram nele, ou seja, que professavam ter fé nele. Jesus vira para eles e diz assim: vocês são verdadeiramente meus discípulos se, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Jesus não está dizendo que o discípulo perde salvação. O que ele está dizendo é muito mais sério, porque perder salvação não sequer está em cogitação, não é bíblico isso. Mas Jesus está dizendo que há aqueles que professam crer, há aqueles que até são chamados de discípulos, mas não são. Não creram de fato, se convenceram, não creram. Porque o verdadeiro discípulo, diz Jesus, permanece fiel ao ensinamento. E segundo João vai nos dizer, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, que a gente leu, permanecer fiel ao mandamento é permanecer na comunhão da igreja. Envolve isto também. Meu povo, se há algo que a prática cristã revela, é a veracidade de uma frase de Tomás de Aquino. Veritas filia temporis, ou seja, a verdade é filha do tempo. Realmente. E isto não poderia ser mais verdadeiro do que quando se fala a respeito de conversão. A conversão se comprova com o tempo. A experiência, o tempo vivido revela que há muitos mesmo, que não permanecem. E muitos desses um dia creram nele, participaram de benefícios cristãos, praticaram alguma coisa cristã, mas não permaneceram. E não permaneceram porque nunca foram verdadeiramente discípulos de Jesus, nunca nasceram de novo, foram convencidos, mas não convertidos. Observação, eu refiro-me aqui não necessariamente aos que mudam de igreja, por favor, entendam isso. Eu me refiro aqui àqueles que não têm ou não querem mais igreja, qualquer igreja. Porque João, note bem, ele disse, 1 João 2,19, saíram de nosso meio. Qual meio? O meio da igreja. Então não existe na cabeça de João, apóstolo, de tudo que ele aprendeu do Senhor Jesus, não existe essa do sujeito, da moça, do homem, da mulher, dizer, eu sou de Jesus, aleluia, mas não tem um meio que chama de seu. Não existe isso na cabeça dos apóstolos. Eu tenho um meio que eu chamo de meu, eu tenho a minha igreja local. Verdadeiros discípulos são estes. Leiam a sequência de João 8,31. João 8,31, final do verso e o 32. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, vocês permanecem fiéis aos ensinamentos. Então, nesse processo de permanecer fiel, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, Jesus está dizendo que é a santificação que comprova a sua conversão. Presta atenção. Pastor, o senhor perguntou algumas vezes ao longo do sermão, com base em que eu acredito que eu sou crente? Eu, pastor, estou começando a te ajudar a entender como você pode identificar isso. A sua santificação comprova se houve de fato conversão, se houve de fato justificação. Verdadeiros discípulos permanecem fiéis aos ensinos, conhecem a verdade, na medida em que conhecem a verdade, se veem libertos dos pecados mais caros, mais íntimos,
mais duros de serem arrancados. Verdadeiros discípulos, portanto, eles permanecem, eles crescem no conhecimento da verdade, e fruto disso eles são progressivamente libertados do pecado, são santos. Ah, eu sou convertido. A verdade tem te libertado? A verdade tem te libertado? Vou te dar um exemplo simples, neste versículo. Martin Lloyd Jones, um dos meus grandes heróis, na época em que ele foi pastor, não havia tanta discussão ainda sobre o prejuízo do tabaco. E de vez em quando ele fumava um cigarro. Um dia ele preparando para pregar em João 8:32, escrevendo o sermão, ele caiu em si e falou assim: eu sou escravo do cigarro. E parou de fumar. Você não pode dizer que é crente se ao longo da sua caminhada com Deus, pela palavra, pelo ensino, a verdade, pelo Espírito, vai te incomodando, te transformando, te dizendo: isso não pode. Abandone isso. Você é crente. Prove a sua eleição por meio de sua santificação. Essa é uma doutrina apostólica. Seriam os discípulos de Éfeso crentes? Parece que não. Parece que esses discípulos de Atos 19:1, volta lá, Atos 19:1, eles eram crentes nominais, bem intencionadamente nominais, veja bem, mas nominais, convencidos, mas não convertidos. E qual é a base para dizer-se que eles eram crentes nominais? Primeiro, Lucas, que escreveu este texto, em outros textos, ele usou a palavra discípulo para fazer referência a quem não era crente. Por exemplo, em Lucas 5:33, ele chama os seguidores de João Batista de discípulos 2 vezes. Uma vez e a outra vez ele chama os que seguiam os fariseus de discípulos. Discípulos de João Batista, discípulos dos fariseus. Em Lucas 7, 18 e 19, a mesma coisa, ele chama os discípulos de João Batista de discípulos 2 vezes. Ainda mais intrigante é o caso de Simão, um feiticeiro de Samaria. Atos 8, leia comigo, Atos 8, versículo 9. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali em Samaria. Ele deixava o povo de Samaria admirado, afirmava ser alguém importante. Verso 13, Atos 8:13, o próprio Simão, feiticeiro, creu, foi batizado e começou a seguir Filipe. Mas você lê a narrativa a partir do verso 18 até o 23, e você vê que ele queria comprar o poder do Espírito Santo, ele queria lucrar com tudo que o Espírito Santo fazia através do ministério de Filipe, dos apóstolos. E aí Pedro, no verso 20, repreende ele dizendo que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Ou seja, ele havia crido, ele havia batizado, ele seguia, mas ainda estava perdido. Se ele se converteu depois desse episódio, é uma incógnita. Mas até essa repreensão de Pedro, ele já tinha sido batizado e seguia. Estava no hall de membros. Ele creu, diz Lucas quando conta a história. Foi batizado, ele seguia, mas estava perecendo. E se não mudasse de vida, seria coberto com a sua ganância, no túmulo de sua destruição. Conclui-se, primeiro, que o uso da expressão discípulo por Lucas 19:1, aqui em Lucas 19:1, não significa necessariamente, verdadeiramente discípulos. Porque discípulos é usado para outro tipo de gente também. E isso, gente, já te ensina uma grande lição. Eu quero pecar pela repetição, para ter certeza de que você está me entendendo.
Às vezes eu sei que muitos pensam, o pastor repete muito. Eu sou repetitivo de propósito. Esse é um recurso homilético. É isso que torna a pregação diferente da escrita. Eu sei o que eu estou fazendo. Não sou bobo, eu não nasci ontem. Eu estudo, eu leio. Repetição é para fins didáticos. Fecha aspas, ou parênteses. Então, você se dizer discípulo, ou alguém te chamar discípulo, crente, irmão, membro, significa nada se a sua vida não comprova o adjetivo que descreve você. Segundo, quando você compara, primeiro é isso, discípulo pode ser usado para quem ainda não é crente, no próprio vocabulário de Lucas. Jesus também fez isso em João. Segundo, quando você compara os discípulos de Atos 19 com Apolo, que também estava lá em Éfeso, a história é bem diferente. Porque veja, Atos 18, 24. Verso 25. Diz sobre Apolo que ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão. Mas ainda assim, Priscila e Áquila chamaram ele de lado para explicar com mais exatidão o caminho. Ou seja, eu não quero ser dogmático. Não dá para se afirmar categoricamente que Apolo já fosse convertido. Mas, com muita reserva e aberto para o diálogo, eu digo, parece sim que Apolo era convertido. Primeiro, por causa da exatidão com a qual se lê que ele falava a respeito de Jesus. E segundo, não se vê ele sendo batizado nem recebendo o Espírito. Quem diz que isso aconteceu está inferindo ao texto. O texto não diz isso. Em comparação com os discípulos de Éfeso, no capítulo 19, você vê ele dizendo, eu nem sequer ouvi falar que existe Espírito Santo. E mais importante, quando ele é batizado em nome de Jesus. Ele não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou que seja na hora do batismo. Por quê? Porque certamente aqui era para dizer, finalmente, esses discípulos conseguiram entender que a promessa messiânica da qual João Batista falava é o Cristo que veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, e aí agora em nome deste em quem eles creem, ele é batizado. Esses 12 são batizados. Então, parece que é seguro dizer que esses homens, conquanto eles seguissem João Batista, conquanto eles tinham sim, de algum modo, contrição, porque o batismo de João era de arrependimento, conquanto eles aguardassem o Messias, porque João falava que viria um que era superior a ele, esses homens ainda não tinham sequer, no mínimo, ouvido falar que o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes. E não haviam feito, está claro isso para nós, qualquer conexão necessária entre a obra do Messias com a pessoa histórica de Jesus Cristo. Então esses discípulos não eram verdadeiramente discípulos. Isso é muito sério, gente. John Wesley, eu fiz questão de tomar metade do meu tempo contando essa história, porque se houve na história cristã, pelo menos um sujeito como John Wesley, que já tinha tudo e feito tanto, mas não era crente. Eu digo isso com temor e tremor, pode ser que nesta manhã alguém aqui esteja no mesmo caso de Wesley e precise se converter agora. Apesar de se chamar de crente, apesar de ser membro da CIB, meu Deus do céu.
Segundo, é possível você ser dedicado como esses discípulos de Éfeso. A gente vai voltar a esse texto. A gente vai falar sobre a forma como Paulo investiga a salvação na vida desses homens. E a gente precisa falar do Espírito Santo. Mas hoje eu quero encerrar neste ponto. No ponto de fazer você parar e refletir o que te faz acreditar que você é crente. Como essa história deve te fazer refletir. Como a história de John Wesley deve me fazer refletir e nos fazer refletir. Porque, gente, é possível estar na igreja, ser da igreja, fazer a missão da igreja e não ser convertido, convencido, mas não convertido. É possível ter sido criado na igreja. É possível ter sido bebê do hall de bebês da igreja. A moça casado virgem, recebido a Bíblia branca. É possível passar por todos os ritos lindos e maravilhosos de uma igreja como a nossa e não ser convertido. Então eu quero te ajudar nesta manhã. Eu quero te ajudar, primeiro dizendo, que perigo você corre. E segundo, eu quero ajudar você a responder a seguinte pergunta. Você é convertido? E eu quero te dar 2 dicas. Agora nós vamos ser práticos. Para saber se você é convertido, primeiro você vai olhar para o seu coração e responder o seguinte. E depois, você vai olhar para o seu comportamento, para os seus frutos, e responder outros seguintes. Porque conversão começa no coração. Conversão é fruto da regeneração, do novo nascimento. No ato de nascer de novo, o Espírito de Deus que te deu um novo coração, Ele te convence do pecado, Ele te coloca fé, e você arrepende e crê. É isso que a gente crê, é isso que está na nossa declaração doutrinária. Então, para te ajudar a saber se você é convertido, primeira coisa, olhe para o coração e responda. Responda o quê? Primeiro, no que você crê? O que é o Evangelho? Você sabe explicar o Evangelho? Você sabe pegar o Evangelho e aplicá-lo a você? O que é o Evangelho? Deus me criou perfeito, eu pequei, me separei da glória de Deus, foi necessário Jesus Cristo cumprir a lei fazendo-se homem, morrer como meu substituto na cruz, foi sepultado, ressuscitou vitorioso, subiu aos céus e virá. Mas Ele e o Pai enviaram o Espírito que me convencem da minha necessidade de me arrepender e crer. Você crê no Evangelho? É este o Evangelho que se abraçou? Segundo, você lembra que John Wesley tinha dúvidas de que Deus não havia o justificado ainda? Quais são suas grandes dúvidas? Quais são suas grandes questões? Quais são seus grandes medos? A gente é muito rápido em pegar alguém da igreja que às vezes aparece com dúvida e dizer, não, mas você é crente, você já foi batizado, não foi? Bola para frente. E nós não podemos fazer isso. Quais são suas grandes dúvidas? Quais são suas questões, seus grandes medos? Quais são seus desejos mais latentes? Quais são seus grandes prazeres? O que seus prazeres revelam sobre você? Quais são seus grandes planos? Em tudo que você pensa e deseja fazer, o lema da sua vida é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Este é o lema do seu coração. Os seus grandes desejos revelam isso sobre você. Porque se não revelarem isso, você está no mínimo em zona perigosa.
A maneira como você escolhe namorado, namorada, trabalho, prazeres, hobbies. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o seu motivo para viver o reino de Deus e a justiça. Este é o seu mote: amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É isto mesmo, isto é real para você? Ou você só ama quem afirma você, quem te acaricia o ego? Que tipo... Percebe, um cristão, ele ama Deus acima de tudo, ele busca amá-lo com força, com mente, com tudo, e fruto disso ele se derrama em amor pelo próximo. Jesus mesmo diz: vão nos conhecer como discípulos pela maneira como nós amamos uns aos outros. Você ama o irmão, você deseja estar na igreja. É este o seu maior desejo de conhecimento? Como Paulo diz aos Coríntios: nada desejo saber tanto, senão a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o grande desejo da sua alma. Nada desejo saber tanto, senão a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Qual é a sua maior aspiração? Olhe para o seu coração, pergunte a Ele e responda. A sua maior aspiração em tudo que você faz é crescer na graça e no conhecimento do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo, e a Ele tributar toda a glória, tanto agora como no dia eterno. É este o seu desejo? Crescer na graça, crescer no conhecimento. É esse o mote, o lema. Olhe para o seu coração, responda essas perguntas. E agora olhe para o seu comportamento, seus frutos. Porque isso que você diz crer no seu coração tem que transparecer no seu comportamento. Sim, você creu em Cristo crucificado para perdão dos seus pecados. Eu creio nisso, pastor. Então vem a pergunta: mas você crucificou a carne? Você crucificou as paixões e os desejos da natureza humana? Como é que você pode dizer que crê no crucificado e não crucificou a própria carne? Sim, você crê que Jesus Cristo ressuscitou para a sua justificação. Mas você ressuscitou em Cristo pela fé para viver em novidade de vida? Será que você não se esqueceu de que quando você foi unido a Cristo Jesus no batismo, você se uniu a Ele na morte para viver como quem também ressuscitou para uma nova vida? Será que é isso o que o batismo simbolizou sobre você? É o que você vive? Eu fui sepultado com Cristo porque fui crucificado, mas eu ressuscitei para uma nova vida? É isso mesmo? Você olha para o coração que diz crer e para o comportamento, é isso que se vê. Você crê que o Espírito habita em você? Mas a sua vida produz fruto do Espírito? Não, o Espírito habita em mim, mas você coloca o seu corpo em prostituição. Eu sou o templo do Espírito Santo, mas você faz desse templo suas próprias regras. Não dá para dizer isso. O Espírito habita em você, então você tem que exalar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você pertence de coração a Jesus, você tem que crucificar suas paixões e os desejos da natureza humana e produzir fruto. Sim, eu criei em Jesus, eu fui batizado no Espírito, no momento em que eu criei, eu fui batizado no corpo de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, mas a pergunta que eu te faço é: você crê que o Espírito te batizou no corpo de Cristo? Mas você não tem igreja. Você não vem à igreja, você não congrega, você não reparte a sua vida com as pessoas.
E sim, você diz que ama Jesus, mas você é capaz de, com alegria, abrir mão de tudo somente para ter Jesus como seu grande e maior tesouro? Você é crente, crente mesmo? Você precisa responder essas perguntas. Do contrário, se no mínimo você não está lutando no Espírito, pelo Espírito, você apenas se convenceu. E pode estar igualzinho Wesley, fazendo missões, mas debaixo da condenação de Deus. E esta é uma ótima oportunidade para você se arrepender e crer para a sua salvação. Para você se integrar à igreja, ou reintegrar-se a ela, começar a preparação, fazer a profissão de fé pelo batismo, viver de fato a vida do corpo na igreja. Não basta ser convencido, é preciso ser convertido. E como é fácil se enganar. Pergunte a John Wesley, pergunte aos 12 de Éfeso. Não seja você enganado, arrependa-se e creia para a sua salvação. E eu encerro aqui pedindo que você feche os olhos. Abaixe a sua cabeça. Curve-se diante do Pai. Porque é plenamente possível, nesta manhã, você dizer: meu Deus, meu Senhor. Parece que teve muito convencimento até aqui, mas isso não penetrou na minha alma ainda, de um modo salvífico. E aí aqui, agora, você pode... Eu não vou pedir para você levantar a mão, o objetivo aqui não é de algum modo deixar você constrangido, mas é necessário você dizer: Senhor, eu me arrependo, eu creio, e eu faço de Jesus não só a minha justiça, aquele que me substituiu, mas eu quero fazer de Jesus também meu grande amigo, meu grande amor, meu grande tesouro. E eu quero que a minha vida seja moldada pela palavra, no poder do Espírito. Eu quero integrar-me a essa igreja. Quero me preparar para batismo. Porque veja bem, se você foi um dia batizado, mas a sua conversão veio depois do seu batismo, o que você fez foi tomar um banho no batistério. E não é humilhante de modo nenhum você passar de fato pelo batismo, se você se converteu de verdade agora. Não saia daqui com dúvida. Pai querido, em nome de Jesus, não seja cada um de nós aqui apenas convencidos, mas convertidos, verdadeiramente discípulos. Que haja conversão, arrependimento, fé. Que haja disposição no coração do pecador aqui e agora, para dizer: arrependo-me de ter vivido na minha própria força, do meu próprio jeito, com a minha própria justiça. Arrependo-me do meu pecado e creio em Jesus como Salvador e Senhor e justificador e amante e tesouro da minha alma. Ó Deus, opere salvação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.